Obrigado. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma sessão da segunda comissão disciplinar, vinculado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal, Liga Paulista Futsal, Estado de São Paulo. É, Temos quórum, então damos início a esta sessão, iniciando com o processo número 25, relatoria da doutora Caroline Ferreira de Souza. Doutora Ana, nossa procuradora, há provas a serem produzidas neste processo? Não, excelência, apenas a súmula. Perfeito. Não há advogado, não há defesa habilitado no processo. Dessa forma, eu passo a palavra para a doutora Caroline para a leitura do relatório. E a doutora procuradora não se opondo, já podemos passar diretamente para o voto. Sem oposição, excelência. Agradeço, doutora Caroline. Está com a Ah, palavra para a leitura do relatório, seguido do voto. vocês preferem que eu siga direto porque tem mais de um denunciado ou que pause um de cada vez? Quer fazer a leitura do relatório de uma vez e depois no voto que a senhora está questionando? Isso. Ah, sim. Pode ser voto individual, vota no Pedro, todos votam, e depois voltamos para o Luiz para o segundo enunciado e posteriormente para o terceiro. Ok, então, relatoria do processo 25 de 2025. Deixa eu ver aqui. Procuradoria ofereceu denúncia em face das partes pelos fatos ocorridos na partida de 31 de maio de 2025, no Campeonato da Liga Paulista de Futsal 2025 Sub-20, quando foram relatadas nas súmulas três ocorrências, sendo a primeira e a segunda relacionadas ao primeiro e segundo denunciados, enquadradas nos artigos 254A do CBJD, sendo práticas de agressão física durante a partida, e ao terceiro denunciado a conduta prevista pelo artigo 258 do CBJD, sendo conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Sobre o primeiro denunciado, Pedro Henrique Lombas Costa, do Adamantina Futsal, ele foi denunciado por agredir o atleta da equipe adversária, Luiz Miguel Romanini, com um soco nas costas. A conduta dele é prevista pelo artigo 254-A, no caso praticar agressão física durante a partida, provas ou equivalente. Quanto a esse primeiro denunciado, que essa é a minha dúvida, se eu já posso preferir o voto ou se eu sigo. Pode, Pode? doutora. Eu acho que pode, fique à vontade. Ok. Então, quanto a esse primeiro denunciado, Pedro Henrique, trata de comportamento agressivo, contrário ao fair play, e que não pode ser normalizado na prática esportiva, já que ele iniciou um cenário agressivo grave dentro da partida. Então, de modo a fim de alcançar o caráter pedagógico da pena, voto pela aplicação da suspensão de 6 partidas ao primeiro denunciado, sendo aplicado o artigo 182 do CPJD. Ok? Perfeito. Doutor Marcelo, como vota? Eu acompanho o voto da relatora. Obrigado. Doutor Everson, como vota, doutor? Eu acompanho o voto, presidente. Agradeço. Doutora Caroline, esteja com a palavra. Bom, quanto ao segundo denunciado, Luiz Miguel Romanini, atleta do Américo Brasiliense, ele foi denunciado por ter revidado a agressão, desferindo um soco nas costas do primeiro denunciado e também incorreu na prática da infração acima narrada por ter agredido fora do lance de bola o adversário. Quanto a ele, quanto a esse segundo denunciado, embora ele tenha revidado a agressão desferida pelo primeiro denunciado, ele contribuiu para a continuidade do contexto agressivo dentro da partida. Então, ele deixa de observar princípios básicos do esporte. Então, desse modo, eu voto pela suspensão de 4 partidas, sendo aplicado o 182 do CBJD. Perfeito, doutora. Doutor Marcelo, como vota? Sigo também o voto da relatora, presidente. Obrigado, doutor. Doutor Everson, como vota? Acompanho, presidente, voto da relatora. Obrigado, doutor.
Doutora Caroline. Quanto ao terceiro denunciado, Vitor Hugo Lima, atleta do Américo Brasiliense, ele foi advertido com o segundo cartão amarelo, sendo punido com cartão vermelho e se enquadrando na denúncia no artigo 258 do CBJD, que seria assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Não temos mais informações acerca do que ocorreu, então, diante da ausência de clareza quanto às práticas cometidas por esse terceiro denunciado, eu voto pela suspensão de uma partida. Suspensão de uma partida. Doutor Marcelo, como vota? Também acompanho o voto da relatora, presidente. Obrigado. Doutor Everson, como vota? Acompanho, presidente. Agradeço. John, então vamos lá. Por unanimidade de votos, o atleta Pedro Henrique Lombas, do Adamantina Futsal, fora suspenso 6 partidas em decorrência da infração ao artigo 254-A do CBJD, devendo cumprir 3 partidas em decorrência da benéfica estabelecida pelo artigo 182 do CBJD. O atleta Luiz Miguel Romanini, do América Brasiliense, também denunciado em curso pela infração prevista pelo artigo 254 lá do CPJD, fora suspenso a 4 partidas, também devendo-se aplicar a benéfica estabelecida no artigo 182 do CPJD, portanto, cumprirá 2 partidas de suspensão. Terceiro denunciado, atleta Vitor Hugo, do Américo Brasiliense, denunciado em curso no artigo 258 CBJD, fora suspenso por uma partida, provavelmente já cumprida. Por unanimidade também, John. Ok. Fechamos o processo 25, seguimos então para o processo 26, relatoria do doutor Marcelo. Eu indago a doutora procuradora, doutora Ana Flávia, se há provas neste processo. Sem demais provas, Excelência, apenas a súmula e o boletim de ocorrência que ela traz anexo. A doutora pretende fazer a sustentação oral, podemos passar direto do relatório para o voto. Não pretendo fazer sustentação oral, apenas gostaria de solicitar, nobres excelências, nesse caso, e salvo engano no processo 28, que levem em consideração a gravidade dos fatos para aplicação da dosimetria de pena, porque a gente tem visto realmente um agravamento na situação dos jogos da Liga. Então, eu entendo que casos como esse são muito severos, são muito gravosos e o caráter repressivo da multa é muito importante. Doutor Marcelo, relator do processo 26, a palavra é do doutor para a leitura do relatório e seguida do voto. Passo ao relatório, processo número 26 de 2025, partida Adamantina Futsal contra Guararema Futsal, competição da Liga Paulista de Futsal Sub-20, data dia 7 de junho de 2025. Os denunciados são Geraldo Francisca Silva, atleta do Adamantina Futsal, e a própria agremiação esportiva Adamantina Futsal. Consta da súmula da partida as seguintes ocorrências. Primeira ocorrência, expulsão. Ao término da partida, expulsei o atleta Sr. Geraldo França Silva, camisa 9 da Adamantina, pois após a partida ser finalizada, todos os atletas e comissão técnica vieram para cima dos oficiais de arbitragem, proferindo as seguintes palavras: entre aspas, vocês são safados, isso é uma roubalheira. Vocês merecem apanhar. Como o atleta acima citado foi quem proferiu as palavras contidas no relatório, nesse momento eu expulsei. Segunda ocorrência, após o término da partida, todos os atletas e membros da equipe
da comissão técnica da equipe Adamantina Futsal adentraram a quadra de jogo e se dirigiram ao encontro dos oficiais de arbitragem para pressionar e até mesmo os empurrando. Nesse momento, nos dirigimos próximo à mesa dos oficiais de mesa, que por ali se encontravam os seguranças que estavam presentes no ginásio, junto com o árbitro principal da partida. Os seguranças fizeram um cordão de isolamento na tentativa de conter os atletas e comissão técnica ali estavam, buscando de alguma forma nos pressionar e nos agredir fisicamente. O senhor Dionísio Benante Júnior, cronometrista da partida, me entregou as chaves do vestiário, destinado à equipe de arbitragem, e me orientou a deixar a superfície de jogo e me dirigir ao vestiário da arbitragem, o que fiz de pronto. Após alguns instantes, escutei um barulho forte na porta quando me dirigi pensando que fossem meus companheiros de equipe, e me deparei com um torcedor de nome Clodoaldo Cícero Batista, pai de um atleta da equipe do Adamantina, que invadiu o vestiário destinado à equipe de arbitragem, arrombando a porta e desferiu um tapa atingindo a minha face do lado esquerdo, na altura do olho. Em seguida, saiu correndo, não podendo ser contido pelos seguranças. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao ginásio, com as informações do senhor Alexandre Ag, secretário de Esportes do município de Adamantina, bem como outros membros, e com as imagens das câmeras internas do ginásio, foi identificado o agressor citado, o senhor Clodoaldo. Após a polícia militar identificar o senhor Clodoaldo, peço perdão aqui que me perdi, entraram em contato por telefone com o agressor, em que foi solicitado para que comparecesse de forma espontânea na delegacia de polícia. Foram todos dirigidos até o plantão policial, onde lavraram um boletim de ocorrência, que estaria acompanhado da súmula de jogo da Liga Paulista de Futsal. Vale salientar que o secretário de esportes e diretor de esporte nos apoiaram e nos acompanharam até todo o trâmite ser realizado. No BO citado, o senhor Clodoaldo que me agrediu foi enquadrado em 2 artigos do Código Penal, quais sejam lesão corporal comprovada e que foi comprovada através de exame de corpo de delito. Também no artigo número 163, de danos contra o patrimônio público. A Procuradoria de Justiça apresentou denúncia, tendo imputado ao denunciado Geraldo Silva as tipificações do artigo 258 do CBJD, por assumir conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, ao ter avançado contra a equipe de arbitragem de forma agressiva, e o artigo 243-F por ofender a honra dos membros da equipe de arbitragem. Relativamente à agremiação denunciada da Mantina Futsal, foram imputadas as tipificações do artigo 213, por deixar de tomar as providências capazes de prevenir e reprimir as desordens e a invasão de campo, do artigo 211, por não ter mantido a infraestrutura necessária para a plena garantia da segurança do ginásio, e, por fim, o artigo 191 do CBJD, por não ter cumprido com o regulamento e obrigação legal. É o relatório, presidente. Doutor Marcelo, pode seguir para o voto, por gentileza. Com relação ao Geraldo, devido à presunção de veracidade da súmula, acredito que eu acredito que seja suficiente a punição de duas não, perdão, de 3 partidas de suspensão. E com relação ao artigo 243-F, seriam mais 2 partidas de suspensão. Só um minutinho, doutor. 243F, salvo engano. Submeter pensão. Multa de 100 mil, suspensão de 1 e
Então vamos lá, doutor Marcelo, 200 Serão de 4 partidas, na verdade, né? A pena mínima. suspensão de É. 4 partidas. O Isso, 240 4 partidas. pelo Do qual artigo? 243F. Do 243F. Porque é a pena mínima. Se a ação for praticada por atleta, treinador médico, comissão técnica contra árbitros, assistentes ou demais membros de arbitragem, a pena mínima será de suspensão de 4 partidas. Ok. Contudo, doutor Marcelo, o artigo 243F traz a multa de 100 a 100 mil reais, que é cumulativa, tá? É a multa e, E a suspensão. suspensão. Isso. Nesse sentido, aplico também a multa de R$ 200. Duzentos. E suspensão de 4 partidas. Suspensão de 3 partidas, depois do artigo 258, artigo 243F, multa de R$ 200, suspensão de 4 partidas. Vamos continuar com a votação do geral, depois nós passamos para o segundo enunciado. Doutor Everson, como vota? Presidente, eu penso que nós poderíamos unificar as penas. O que vocês acham? Ao invés de enquadrar em dois dispositivos legais, a gente poderia, de repente, pensar em unificar. Inclusive, só para adiantar, esse atleta Geraldo França, né? É Geraldo França Silva, isso? Isso. Isso. Ele também está sendo julgado no processo 28. E o meu raciocínio foi exatamente esse, da gente poder unificar e não enquadrar no 258 e também fazer um enquadramento no 243, é isso, F? Então, eu penso que nós poderíamos unificar. 250, deixa eu só um minutinho, doutor. Vamos lá, 258. 258. O doutor entende, então, que foi praticado uma única ação, é isso, doutor? Exatamente. E aí a gente poderia pensar em unificar, né? Fazer o enquadramento aí nos dois dispositivos, porém apenas uma penalidade que eu estou sugerindo, né? Vamos fazendo o seguinte, então. Vamos anotar o voto do doutor Everson pelo que eu entendi, então. Seria pela desclassificação do 200, pela não condenação no artigo 258. Isso. E condenaria ele no 243F, né? É isso? Sim. Então vamos lá, doutor. Para não E mais a multa, né? Que eu penso. influenciar ou alterar o voto do relator, profira o Tá, voto do doutor, tá. conforme o entendimento, e aí nós vamos seguir para a doutora Caroline dar o voto dela. Seria o determinante a Seria, pena mínima. no meu caso, seria 4 partidas, né? Nos termos do 243F, e mais a imposição de multa de R$ 350. R$ 250. O afastamento do artigo 258.
Doutora Caroline, agradeço, doutora Everson. Doutora Caroline, então, o nobre relator, doutor Marcelo, votou pela suspensão de 3 partidas, em decorrência do artigo, a infração do artigo 258, e multa de R$ 200, e suspensão de 4 partidas, em decorrência da infração prevista no artigo 243-E. O doutor Everson votou pelo afastamento do artigo 258 e aplicou uma multa no valor de R$ 350 e suspensão de 4 partidas em decorrência da infração ao previsto pelo artigo 243-F. Como a doutora vota? Eu acompanho o voto divergente. Acompanho o voto divergente do doutor Everson. Perfeito, doutor, obrigado. Doutor Marcelo, vamos ao voto do segundo denunciado, a equipe Adamantina Futsal, denunciado em curso 3 artigos, artigo 213, artigo 211 e artigo 191, todos do CBJD. Como vota, doutor? Relativamente ao 213, por não ter tomado as providências necessárias para reprimir a desordem e invasão de campo, acredito que eu aplico, na verdade, a pena de 1.500, além da perda de mando de campo em 4 partidas. A multa no valor de 1.500, é isso? Isso, 1.500. 1.500 e Perda de mando de campo em 4 partidas. mando 4 partidas. Artigo 211 do CBJD. Relação ao 211, aplico a pena de R$ 500 de multa. Só um minutinho, doutor. Deixa eu acompanhar aqui. Pelo 211, multa de 500? Isso, Isso? isso. Certo. Artigo Com relação 191. ao 191, eu acredito que a aplicação do 191 nesse caso ocorreria em bis in idem, porque a aplicação do 213 e 211 por si só já constitui a pena necessária para as incursões do denunciado, que deixou de oferecer a infraestrutura necessária para garantir a segurança e também que não reprimiu da maneira adequada a invasão de campo e a desordem. Então, relativamente ao 191, eu absolvo. Absolvição. Artigo 206. Artigo 191. Doutor Everson, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Isso. Doutora Caroline, como vota? Acompanho o relator. João, vamos lá. Primeiro denunciado, Geraldo França Silva, atleta do Adamantina Futsal. Por maioria de votos, teve o artigo 258 afastado e receberam uma multa no valor. Só um minutinho, doutor.
E multa de R$ 350 e suspensão de 4 partidas, João, em decorrência da infração prevista pelo artigo 243-F. Já o segundo denunciado, a equipe Adamantina Futsal, foi por unanimidade. Por unanimidade de votos, receber a multa de R$ 1.500, mais a perda de mando de 4 partidas, em decorrência da infração ao previsto no artigo 213 do CBJD. Multa e mais uma outra multa de R$ 500 em decorrência da infração pelo previsto no artigo 211 do CBJD. Com relação ao artigo 191 do CBJD, a equipe fora absolvida. Copiou, John? Presidente, Sim. gostaria de pedir licença para reforçar também que foi formulado um requerimento ao final da denúncia com relação ao afastamento do agressor Clodoaldo Cícero Batista de partidas da Liga Paulista de Futsal e não vi nenhuma manifestação acerca desse requerimento, então, se Vossas Excelências puderem apreciar, a Procuradoria agradece. O pai agressor, né? O pai do atleta que agrediu o Exatamente, árbitro, né? exatamente. Foi requerido que o clube denunciado providenciasse o quanto necessário para impedir o ingresso desse agressor em jogos da Liga Paulista de Futsal, pelo menos de competência, né, de mando de campo do Adamantina. Estou fazendo a leitura aqui. Doutora, foi o requerimento está na denúncia? Sim, consta no último parágrafo da denúncia, na realidade. For necessário para proibirem definitiva a entrada do agressor, senhor Clodoaldo Cícero Batista, pai do atleta Iago Rafael de Souza Batista, de todo e qualquer evento esportivo de competência da Liga Paulista de Futsal. Doutor Marcelo, nosso relator, observou muito bem, aliás, a douta procuradora, que requereu que a equipe providencie que o senhor Clodoaldo Cícero Batista seja proibido de frequentar o ginásio poliesportivo, né, o ginásio da equipe, quando esta tiver o mando de jogo. Doutor Marcelo, por gentileza. Pelo que consta da denúncia, o pedido foi com relação a qualquer evento esportivo de competência da Liga Paulista, né? É verdade. Qualquer partida organizada pela Liga Paulista de Futsal. Eu acolho o requerimento da Procuradoria. Minuto. Proibição. De frequentar partidas organizadas pela Liga Paulista de Futsal. Doutor Everson.
Presidente, eu penso que nós poderíamos definir um período. Existe essa possibilidade? Eu acho que vai ficar muito desarrazoado essa medida, entendeu? Eu acho que até por conta da questão pedagógica, da pena, eu acho que a gente poderia, de repente, fixar não um prazo pequeno, mas também um prazo razoável. Estou propondo aqui, de repente, 1 ano. E impedimento acolhido em relação à proibição do agressor de frequentar ginásios organizados pela policial pelo prazo de 1 ano. Doutora Caroline, Olha, eu acompanho o voto do doutor Everson, até por uma questão de razoabilidade com o nosso ordenamento jurídico brasileiro, né, de não ter definitividade da pena. pelo prazo de 1 ano. Perfeito. João, então peço que acrescente, tá? Recolhimento da douta procuradora fora acolhido em parte, e por voto da maioria, o agressor ficará proibido de frequentar quaisquer eventos organizados pela Liga Paulista de Futsal, pelo prazo de 1 ano, caso eu não tenha mencionado. Anotado. Agradeço, doutores, agradeço, John. Processo 27, relatoria doutora Caroline. Eu acho que o Vander é representante e denunciado da equipe Franco da Rocha. É isso mesmo, senhor Vander? Boa noite. Sim, boa noite, estou aqui. Se eu puder habilitar a câmera do senhor, eu agradeço. Ficou bom agora? Perfeito. Obrigado. Doutora Ana Flávia, nossa procuradora. Provas a serem introduzidas? Sem demais provas, apenas a súmula, Excelência. Perfeito. O senhor Vander, eu creio que vai fazer a própria defesa, correto? Sim, farei. No momento oportuno, darei palavra ao denunciado. Tudo bem. Doutora Caroline. Doutora tem a palavra para a leitura do relatório. Certo. Processo número 27 de 2025. A Procuradoria ofereceu denúncia em face das partes pelos ocorridos na partida de 14 de junho de 2025, no Campeonato da Liga Paulista de Futsal 2025 Sub-23, aliás, Sub-13, quando foram relatadas nas súmulas duas ocorrências. Só um minuto que travou aqui. Bom, a partida foi paralisada aos 21 minutos e 16 segundos de jogo em decorrência de um torcedor da equipe KGB Votorantim, não identificado, e o representante da equipe saiu de sua arquibancada indo em direção ao fundo da quadra, onde estava posicionado o representante da equipe Franco da Rocha. O senhor Wander Vinícius dos Santos e o oficial da arbitragem, senhor Eric de Oliveira Rios, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, quero ver vocês me tirarem daqui. Quebro vocês na porrada, seus pau no cu. Fecha aspas. Após isso, me dirigi ao representante da equipe KGB, senhor Alexandre Floriano Proença, e solicitei a retirada do torcedor. Quando o mesmo se dirigiu ao torcedor, o senhor Vander entrou no meio, discutindo com o torcedor e dizendo as seguintes palavras, abre aspas, você vai sair por bem ou por mal, fecha aspas. E esguichou um líquido em seu rosto, no rosto do torcedor. Com esse fato, houve uma briga iniciada entre o torcedor e o senhor Vander, que se generalizou com outros torcedores do KGB, sendo a briga contida pela guarda municipal. Após o final do tumulto, a equipe KGB Votorantim saiu de quadra abandonando a partida.
Em segundo, os atletas da equipe KGB Votorantim chutaram e danificaram a porta do vestiário número 4 do ginásio de esportes Franco da Rocha. Nada mais a relatar. Ao primeiro denunciado, no caso o senhor Vander, foi atribuída a conduta enquadrada no artigo 268 do CBJD, e o artigo 257. Ao primeiro denunciado, o senhor Vander Vinícius dos Santos, da equipe Franco da Rocha, ao intervir em situação ocorrida com o torcedor da equipe adversária, teve os ânimos exaltados e jogou um líquido no rosto do respectivo torcedor, cometendo conduta infracional prevista pelo artigo 258 do CBJD, definida como conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Bom, e quanto ao segundo denunciado, não, foi 258, só um minuto. 257, participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente. Isso. Isso. Esse é quanto ao primeiro denunciado. Depois eu continuo. Doutora, pode, por gentileza, prosseguir? Pode? Pode, eu vou passar a palavra depois para a sustentação oral da luta procuradora Ah, e do denunciado. ok. Então, quanto ao segundo denunciado, KGB Votorantim incorreu a prática de abandono de partida, uma vez que, após a confusão ser contida pela Guarda Municipal, conforme relatado em complementação de súmula de arbitragem, a equipe se recusou a retornar para a quadra e dar prosseguimento à partida, conduta T203 do CBJD, e também sua própria torcida se envolveu no tumulto ocorrido na partida, eis que tudo se iniciou com uma discussão entre o denunciado 1 e o torcedor não identificado do denunciado 2, sendo denunciado pela conduta infracional prevista no artigo 213, incisos 1 e 2 do CBJD, ou seja, deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desportos e invasão de campo ou local da disputa do evento desportivo, e ainda os atletas do segundo denunciado participaram de depredação das instalações da praça esportiva, danificando a porta do vestiário 4 do ginásio de esportes de Franco da Rocha, cometendo infração prevista no artigo 219 do CBJD, ou seja, danificar praça de desporto, sede ou de entidade entidade de prática desportiva. Esse é o relatório. Agradeço, doutora. Antes de passar a palavra à doutora procuradora, eu indago à relatora e aos demais auditores se querem fazer perguntas ao denunciado, senhor Vander Vinícius dos Santos, representante da equipe Franco da Rocha. Doutora Caroline, Excelência. Por enquanto, não. sem perguntas. Doutor Sim. Marcelo, doutor Weberson, sem perguntas. Cabendo Presidente. primeiro a exposição dos fatos pelo denunciado, para que ele possa é, falar o lado dele. Perfeito. Antes de passar a palavra, eu quero fazer uma pergunta ao senhor Vander. Senhor Vander, que líquido é esse que está descrito aqui na súmula e na denúncia da Procuradoria que o senhor jogou no rosto do torcedor da outra equipe? Fala, doutor, boa noite. Não, não joguei nada. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Não, não, senhor Vander, desculpe, só essa pergunta só, Não, o não senhor joguei. vai ter o tempo Tá, necessário para apresentar a defesa, tá bem? Eu só queria, tá bom. era só essa pergunta mesmo. Doutora Ana Flávia, a senhora tem o prazo de 10 minutos para sustentação oral.
Excelências, eu pretendo me fazer bem breve aqui. Acredito que a denúncia fala por si só e também nós estamos diante de uma súmula que traz em detalhes os fatos narrados. Então, partindo da presunção de veracidade dessa prova, é irrefutável o enquadramento nos artigos citados na denúncia. Com relação ao denunciado 1, em que pese a confusão tenha se iniciado por um posicionamento do torcedor do outro time, é inegável que houve uma reação incompatível com os ditames da prática esportiva pelo denunciado 1, que, de novo, me atendo à súmula, que é a prova da qual eu disponho, teve ali reagiu de forma violenta, né, com esse torcedor, teria jogado um líquido no rosto desse torcedor. Então, embora a conduta do torcedor não fosse correta, inclusive o KGB está sendo denunciado também por conta da conduta desse torcedor, a conduta do denunciado 1 não foi compatível com o que se esperava de um evento da Liga Paulista de Futsal. Então, e não só dessa conduta antidesportiva, nós tivemos o início de um tumulto que precisou até de intervenção de guarda civil para contenção e tentativa de retorno ao jogo. Então, não pode passar batido para essa douta procuradoria, então, imperioso a denúncia nos termos formulados. Com relação ao denunciado 2, eu entendo que está mais do que evidente a materialidade dos fatos, porque nós tivemos uma confusão que foi iniciada em parte por um de seus torcedores, né? Dessa confusão foi ocorrido aí um abandono de partida, injustificado, porque, novamente, na súmula nós temos a expressa menção de que o tumulto foi controlado. Caso nós tivéssemos uma situação de tumulto, descontrole da partida, realmente estaria, de repente, o KGB ali no direito de proteção de seus atletas e da sua comissão técnica de se retirar do recinto, mas esse não é o cenário narrado em súmula. Novamente, a súmula diz que a confusão havia sido, sim, contornada ali, que havia condições de jogo, então não tem como negar o abandono de partida. E pior ainda, na minha concepção, é a questão da depredação do patrimônio pelos atletas do KGB. Não foram indicados nominalmente para denúncia atleta por atleta. Então, nessa situação, responde o clube pelos seus atletas diante do vandalismo praticado. Esse vandalismo que a gente tem que coibir, porque é inadmissível pensar que em eventos da qualidade dos eventos praticados pela Liga, nós tenhamos aqui, é o segundo processo que nós estamos julgando, que envolve depredação de patrimônio, chute de porta. É inadmissível isso, o que está virando o nosso futsal. Então, posto isso, excelências, eu reforço os termos da denúncia e pugno pela condenação dos dois denunciados. Agradeço, doutora. Senhor Vander, agora sim, o senhor tem um prazo de 10 minutos para apresentar as alegações do senhor dos fatos cujo está sendo denunciado. Esteja com a palavra. Boa noite, doutor. Você tentar ser bem breve no relato. O KGB é um time que nós costumamos se enfrentar, tanto na casa deles quanto na nossa casa. É um time bem tranquilo, nunca tivemos nenhum tipo de problema, nem em Sorocaba, nem em Franco da Rocha. Essa rodada que teve foram as quartas de finais da Liga Paulista, que Franco da Rocha sediou emprestou o ginásio para poder estar acontecendo as quartas de finais. E um jogo tranquilo, era o último jogo do dia, o último jogo da rodada, o oitavo jogo do dia, estava bem, tudo em paz. Porém, eu estava atrás do gol, eu estava fora da quadra como representante do jogo, é onde eu gosto de ficar, porque eu assisto o jogo de trás, fico próximo do vestiário, fico próximo da rouparia, caso eu precise de alguma coisa, pegar água, pegar pano, pegar rodo, pegar alguma coisa, eu fico ali. E aí, nós estávamos ganhando de 2-1 esse momento do jogo, o terceiro árbitro saiu da quadra e ele parou ali para conversar comigo. Porém, a arquibancada do lado direito, que era a arquibancada do visitante, tinha um rapaz, que é esse rapaz aí que teve esse problema do tumulto, ele estava muito alterado lá fora. E o jogo ficou parado, acho que umas 2, 3 vezes por conta desse rapaz.
o representante do time deles teve que intervir, até o treinador teve que atravessar a quadra para intervir. E aí ele causando lá, mas eu estava ali atrás do gol. Quando o árbitro saiu e veio ali, e parou ali, falou, nossa, jogo bom, né? Eu falei, puxa, jogo gostoso, né, de assistir para encerrar a noite. Esse rapaz desceu e veio até nós e começou a não me xingar, xingar o árbitro. O árbitro xingava, falava um monte, ameaçava ele o tempo todo, que ia pegar e tal. Aí ele falou, Vander, vou sair um pouquinho, depois eu volto. Saiu, foi pro vestiário dele, eu fiquei ali na minha. Esse rapaz, quando o árbitro saiu, ele começou a me xingar. Não sei porque, nunca vi esse rapaz na minha vida, não conhecia. Começou a me xingar. E eu fingi que não estava vendo. No entanto, eu saí também, fui tomar uma água no meu vestiário. Quando eu voltei, e o árbitro também voltou, esse rapaz visualizou, acho que de arquibancada, e voltou lá no mesmo lugar que nós estávamos. E começou a também xingar novamente, xingar. Aí falou que ia pegar nós dois, que nós dois era dois. Eu não vou ficar falando palavrões aqui que ele falou, que são palavrões pesados. E aí ele, não contente, começou a querer pôr o dedo na cara. Eu saí e fui chamar a guarda municipal junto ao árbitro. Vamos chamar a guarda. Chamamos a guarda. Quando nós fomos com a guarda lá, esse cara veio para cima de mim, querer me agredir. Ele jogou algo em cima de mim, não sei, é água, mas acho que era água, não era nada que machucasse. Não foi eu que joguei nele. E aí, tumulto, a guarda conteve os ânimos, conteve tudo, conteve esse cara, tirou esse cara do ginásio pelo outro lado. O time do KGB, os meninos, a equipe com seu treinador, saiu da quadra, foram para o vestiário. A guarda, acho que nós estávamos, nós não, a guarda estava, acho que em 8 homens, conteve tudo, ficou tudo tranquilo, amenizou. Quando amenizou a situação, eles não quiseram retornar para o jogo. E aí, a gente ficou lá sem saber o que aconteceu. Porém, quando saíram da quadra, chutaram a porta do vestiário 4, quebrou lá, fez um furo na porta. A gente até informou a liga, informamos a equipe adversária para ver se consegue recuperar, né, esse custo que a gente vai ter. E até agora a gente não teve um retorno. Mas foi isso que aconteceu. Infelizmente foi um tumulto mesmo. Não foi totalmente generalizado, foi contido pela GCM, e totais condições de retornar ao jogo, retornar à partida. Acho que é isso, doutor. Não é um assunto assim que eu vou ficar enchendo aqui de informações, é isso que aconteceu. Agradeço, Sr. Wander. Bom, dessa forma, acho que estamos aptos a votar. Doutora Caroline, relatora do processo 27. A senhora tem a palavra para proferir o seu voto. Bom, quanto ao artigo 258 do CBJD, que seria conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, bom, primeiro eu gostaria de ressaltar que Sub-13, né, é uma partida de crianças ali, pré-adolescentes, então qualquer comportamento ele precisa ser evitado logo no início. As medidas elas precisam ser adequadas, porque tudo ali se torna exemplo para eles, porque eles estão se tornando. Então, tendo em vista ter gerado ali algo que não deveria, a pena seria do 258, suspensão de 15 a 180 dias. Eu voto pela suspensão de 15 dias. Quanto ao artigo 257 do CBJD, que seria participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente, também com pena sugerida de suspensão de 15 a 180 dias, a situação por si gerou um estímulo a uma confusão generalizada. Ok, ela foi contida pela guarda municipal, mas fato é que aconteceu.
e precisa ter um excesso de cuidado, especialmente se tratando da idade desses atletas, por uma questão realmente pedagógica, de preservação, para que cresçam atletas futuramente que sejam conscientes, que não reproduzam esse tipo de comportamento violento. Então é importante entender que, enquanto representante de um clube, o seu comportamento ele sempre será exemplar aos demais presentes. Então, qualquer excesso cometido ele tende a ser copiado, especialmente por crianças e adolescentes. Então, a fim de preservar a integridade do esporte e a aplicação do caráter pedagógico da pena, eu voto pela suspensão de 30 dias. Esse é o meu voto. Agradeço, doutora. Vamos seguir com o voto do denunciado, senhor Wander, depois nós passamos para a equipe Votorantim. Doutor Marcelo, como vota? Presidente, só para recapitular, em relação ao 258 foram 15 dias, certo? E ao 257, 30 dias. Foi Perfeito. isso? Isso. Eu vou acompanhar o voto. Agradeço. Doutor Everson, como vota? Senhor presidente, diante da sustentação oral do senhor Vander, eu estou votando pela absolvição. Absolvição pelas dois artigos, 258 Dois e artigos. 257. Os dois artigos. Agradeço, doutor Everson. Absolvição. Doutora Caroline, vamos aos votos. São dois artigos denunciados da equipe Votorantim. Votorantim são 3, se não me engano. Bom, diante do abandono injustificado de partida e ciente de que a ocorrência de um jogo exige dedicação financeira e tempo de diversos profissionais e pessoas que se deslocam para a partida, o seu abandono lhe configura conduta desrespeitosa e irresponsável. E como a própria súmula diz, a confusão foi contida, então realmente não haveria justificativa para tal abandono. Então, eu voto pela condenação do enunciado ao pagamento de multa de R$ 200. Deixa eu continuar. Sobre o 213, a própria torcida se envolveu em um tumulto ocorrido na partida. Eis que tudo se iniciou com uma discussão entre o denunciado 1 e o torcedor não identificado, sendo denunciado pela conduta infracional no artigo 213, incisos 1 e 2 do CBJD. Então, nesse sentido, eu voto pela condenação do denunciado a pagamento de multa de R$ 100. E ainda, os atletas do denunciado 2 participaram de depredação das instalações da praça esportiva, danificando a porta do vestiário 4 do ginásio de esporte Franco Rocha. Então, nesse caso, se tratando de penalização relacionada ao clube em questão, pela ausência de disciplina de seus atletas e danos causados ao espaço, eu voto pela condenação denunciada ao pagamento de multa de R$ 500, além da indenização pelos danos causados, que é prevista em lei. Aí teria que verificar como que como isso será fiscalizado, enfim. Esse é o voto. R$ 500, doutor, é isso? Pelo 219? Não entendi. R$ 500, isso. Multa. Doutor Marcelo, como vota, doutor? Presidente, peço perdão, travou aqui a minha chamada. Eu só quero alterar o valor da multa relativamente a 213. Considero que a multa ficou abaixo da gravidade do problema pela desordem. Então, considero que a multa em relação a 213 deve ser majorada para
R$ 300. 213, ok, R$ 300. Isso. Com relação ao 203 e o 219, o doutor segue a relatora. Acompanho o voto. Ok. Doutor Everson, como vota? Presidente, acompanho o Dr. Marcelo. 200, 300 e 500. 200, 300, 219 do CBJD, multa de R$ 500. João, vamos lá. Processo 27. O denunciado aqui presente, senhor Vander Vinícius dos Santos, denunciado em 2 artigos, com infringência a 2 artigos, 258 e 257 do CBJD. Com relação ao artigo 258, por maioria de votos, fora suspenso há 15 dias. Com relação ao artigo 257 do CBJD, fora suspenso há 30 dias, fora suspenso há 30 dias, também por maioria de votos. Embora não tenha sido mencionado, John, em ambas as penas deve ser aplicado a benesse prevista pelo artigo 250, pelo artigo 182 do CBJD, devendo cumprir, então, a metade da pena total aqui de 45 dias. O senhor Vander vai cumprir 22 dias de suspensão. Correta a conta? Ah, A sim. menos 22. Senhor Vander, o senhor entendeu? Então o senhor tomou uma suspensão total aqui de 45 dias, mas em decorrência da benesse estabelecida pelo artigo 182 do CBJD, o senhor tem que cumprir a pena pela metade, atingindo então 22 dias. Cumpridos esses 22 dias, o senhor está liberado para acompanhar a equipe novamente. Tá bem, senhor Wander? A contar de que dia, doutor? A partir deste julgamento. Então, a partir de amanhã. Dia Tá joia. subsequente ao julgamento. A partir de amanhã. Bem? Tá joia. John, com relação à equipe Votorantim, por unanimidade, não. Também por maioria de votos, a equipe fora condenada ao pagamento de R$ 200 pela infração ao previsto no artigo 203 do CBJD, a multa de R$ 300 pela infração ao estabelecido no artigo 213 do CBJD e a R$ 500, multa de R$ 500 pela infração ao previsto no artigo 219 do CBJD. Esse valor também deverá ser pago em sua metade, também em decorrência do artigo 182 do CBJD. Então, o total aqui da punição, R$ 800 mil, a equipe deverá pagar o valor de R$ 500. Ok, Copiou, John? copiado. Doutor Wander, boa noite, nós agradecemos a participação.
Se Eu que agradeço. quiser permanecer, ter mais um julgamento para acompanhar, fique à vontade. Caso contrário, se quiser deixar essa sala virtual, também fique à vontade. Agradeço, muito obrigado. Vou Boa me retirar, noite. tá bom? Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até mais. Processo 28 é o mais espinhudinho da noite, né? 6 denunciados. Relatoria, doutor Everson. Doutor, fique à vontade, caso a doutora Ana Flávia não se oponha, fique à vontade para fazer a leitura do relatório e já seguir com os votos da forma que o doutor achar melhor, tá? Se quiser individualizar, seguimos para os outros dois relatores de forma individual, ou se quiser proferir o voto dos 6 denunciados, fique à vontade, doutor, como achar melhor. Doutora Ana Flávia vai manifestar, doutora? Não, Excelência, pode proferir relatório e voto direto. Tá bom, obrigado. Processo 28, Adamantira Futsal versus Guararema Futsal. Liga Paulista de Futsal 2025, Sub-20. Nós temos, como bem observou o presidente, são 6 denunciados. O primeiro denunciado é Jefferson Alves Ribeiro. O atleta foi denunciado por infração aos artigos 250, 254 e 258 do CBJD, em razão de conduta violenta praticada contra adversário, atingindo-lhe o tornozelo, conforme descrito no relatório da equipe de arbitragem. Segundo o denunciado, Fabiano Rodrigues de Almeida, um atleta denunciado por infração ao artigo 258 do CBJD, por proferir ofensas verbais à arbitragem. Terceiro denunciado, Marcelo Patrício Monteiro, atleta foi denunciado por infração aos artigos 258 e 258B do CBJD, por desrespeito à arbitragem com palavras irônicas e, ao final da partida, investiu a quadra e voltou a insultar os árbitros. Quarto, Geraldo França Silva, atleta foi denunciado, que inclusive foi julgado hoje. Só não me recordo o número do processo. Atleta foi denunciado por infração ao artigo 243F do CBJD, mesmo estando automaticamente suspenso por cartão vermelho da partida anterior, que sequer deveria estar jogando. O atleta foi expulso e invadiu a quadra durante o jogo, proferiu ofensas verbais gravíssimas ao árbitro com palavras de baixo calão. Quinto denunciado, Gabriel Garcia da Silva. O atleta foi denunciado por infração ao artigo 243F do CBJD, expulso da partida por invadir a área destinada à arbitragem e proferir ofensas verbais aos árbitros. E, por último, sexto denunciado, a equipe Adamantira Futsal. A equipe foi denunciada por violar os artigos 214 do CBJD, o artigo 214 do CBJD, por escalar irregularmente o atleta Geraldo França da Silva, que se encontra suspenso por expulsão na partida anterior, devido às ofensas graves. É o relatório. Posso passar ao voto? Por favor, doutor. Bom, em relação a Jefferson Alves Ribeiro, condeno a pena de suspensão por 4 partidas, com fundamento nos artigos 250, 254 e 258 do CBJD. Com relação a Fabiano Rodrigues de Almeida, condeno a pena de suspensão de 2 partidas nos termos do 258 do CBJD. Com relação a Marcelo Patrício Monteiro, condeno a pena de suspensão de 2 partidas, com fundamento no artigo 258 do CBJD. Em relação a Geraldo França da Silva, também condeno a pena cumulativa de suspensão de 4 partidas e multa no valor equivalente a R$350, com fundamento no 253F, também do CBJD.
Gabriel Garcia da Silva. Condeno a suspensão de 2 partidas e multa no valor de R$ 200, com fundamento no 243F do CBJD. E, por fim, condeno a equipe Adamantina Futsal a pena de multa no valor de R$ 1.500, com fundamento no artigo 214 do CBJD. É o meu voto. Por gentileza, com relação ao quarto denunciado do senhor Geraldo, a multa, suspensão de 4 partidas e multa de R$ 500, é isso? Multa, Geraldo. Geraldo é de 350. R$ 350. O terceiro denunciado, Marcelo Patrício, eu não. Suspensão de 2 partidas, é isso? Isso. Suspensão de 2 partidas. Suspensão de 4. Tá, ok. Doutora Carolina, a senhora quer que eu repita os votos Não, eu acompanho o relator. na íntegra? Na íntegra. Ok. Doutor Marcelo, como vota? Também acompanho integralmente o voto do relator, presidente. Agradeço. João, vamos lá. 6 denunciados, então, todos por unanimidade de votos, a começar pelo denunciado 1, Jefferson Alves. Fora condenado a 4 partidas de suspensão. Com relação ao segundo denunciado, Fabiano Rodrigues, suspensão de 2 partidas. Terceiro denunciado, Marcelo Patrício, fora suspenso por 2 partidas. Quarto denunciado, senhor Geraldo França, suspenso por 4 partidas e condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 350. Presidente, aqui contabiliza aqui a reincidência? Eu estou pensando, eu dei uma pausa aqui, eu respirei. Você está dizendo só com relação ao seu Geraldo, é isso? Porque, assim, ele causou muito tumulto, não só nesse jogo, mas tem um processo que nós julgamos, eu só não me recordo o número. Não, hoje ele já foi condenado. Já foi condenado. Então, Considerando que essa pena é posterior. Eu entendo que sim, né? É que tem uma questão. Ambas são passíveis de recurso, né? Tá. Então não dá para considerar a reincidência aqui no caso, enquanto não transitar em julgado Ah, essas sim, duas verdade. condenações, né? Então, vamos, por enquanto, não há que se considerar reincidente. O quinto denunciado, Gabriel, foi condenado à suspensão de 2 partidas mais a multa de R$ 200. Por fim, o denunciado número 6, Adamantina Futsal, foi condenado a uma multa de R$ 1.500. Conseguiu copiar, John? Conseguido, tá? Agradeço, John, doutoras Caroline Ferreira, doutora Ana Flávia, doutor Luiz Marcelo, doutor Everson. Agradeço a presença e a participação de todos. Tenham todos uma boa noite e até a próxima sessão. Obrigado, até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Um abraço, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.